Olá pessoal, tudo bom? Vamos então à nossa segunda aula dentro de treinamento de suprimentos, ok? Bom, parâmetros de gestão de estoques. Item A, tempo de reposição, é o prazo entre a emissão de ordens de compra e de atendimento, composto por prazo do pedido, prazo da entrega, prazo do recebimento, tempo ideal para conferência, etiquetação e utilização da mercadoria. E colocar à disposição a mercadoria para a utilização, aqui no caso, né? Margem de segurança dentro desse processo todo, tolerância para atrasos, extravios, podem acontecer em função de vias terrestres, enfim, outros eventos. Esse é o tempo de reposição, é o lead time que a gente precisa ter calculado para termos um atendimento eficiente aos nossos pontos de abastecimento de material para a produção, para a revenda, seja lá o que valha. Muito bem. O item B, estamos aqui falando de estoque mínimo, quantidade mínima de mercadoria ou matéria-prima que a empresa deve manter em estoque. Estoque mínimo é aquele que nós, em suprimentos, consideramos estoque zero. É aquela quantidade de mercadoria que tem que existir ali em número, né, em quilos, em litros, em peças, que para nós é o ponto vermelho, ou seja, se a produção começou a consumir essa mercadoria, nós estamos no crítico, nós não podemos deixar chegar a esse ponto. Esse estoque ele deve ser perene, ele deve sempre estar lá, ele tem que ser contínuo, não pode ser utilizado. A quantidade, não o material em si. O material em si ele vai ter rotatividade, mas a quantidade que deve ser mantida em estoque não deve baixar o estoque mínimo, ok? Qualquer fórmula do estoque mínimo é a quantidade que eu consumo, né, de venda ou de consumo médio pelo tempo de reposição, vezes o tempo de reposição. Ou seja, se eu tenho um tempo de reposição de 2 dias, demora 2 dias, com todos aqueles prazos ali que discutimos antes, né, de entrega, de recebimento, de conferência, de margem de segurança, de tolerância de atrasos. Se esse tempo de reposição são 2 dias e a minha produção consome um por dia, eu tenho que ter 5 no estoque, ok? Uma conta básica. Meu consumo, 5 não, né? Vamos fazer a conta direito. 3 vezes 2 são 6. Eu tenho que ter 6 no estoque. Se eu consumo 3 por dia, na verdade seria uma conta de soma mesmo, né? Venda e consumo médio mais o tempo de reposição, né? Vamos até arrumar essa fórmula aqui para não ficar mal entendido. Pronto, agora sim, estamos corretos. Muito bem, entendido isso, então são 3 dias de consumo mais os 2 dias de tempo de reposição, eu tenho que ter 5. Se o dia for, tempo de reposição for 1 dia, eu consumo 1 por dia, eu tenho que ter 3, ok? Perfeito. 3 é o mínimo, porque quando chegar em 3, o tempo de reposição é 1, na hora que consumir já chegou outro. Ou seja, eu vou sempre manter no estoque os 3 dias. Muito bom. O item C é o lote de reposição, é a quantidade média mensal de produtos vendidos, né? Dividido pela frequência de compras de mercadoria ou matéria-prima. É isso aí. Então, o lote de reposição, como vimos lá na nossa primeira aula, ele é aquela quantidade que nós, toda vez que o fornecedor nos entrega, nós já estipulamos um padrão, é a quantidade que queremos receber, né? E essa quantidade, ela é o que é determinante para a reposição, né? Eu preciso olhar sempre o custo do frete, o tamanho do lote que o próprio fornecedor define. Às vezes o material é indivisível, então eu quero receber meio, mas
o fornecedor não tem condições de fazer isso, então ele vai fornecer um inteiro, ok? Então, se não for divisível, se não for possível de quebrar da forma como eu quero, eu tenho que adaptar o meu lote de reposição e o meu espaço físico ao fornecedor, ao produto, não é isso? Produtos frágeis que podem deteriorar no estoque, datas de validade, né, em relação a consumo, compras de oportunidade. Às vezes um fornecedor me dá um desconto de 50% no item, mas a data de validade ela é muito menor do que eu preciso, ou seja, eu teria que consumir aquele material mais rápido, o que não pode, às vezes não é possível. Mesmo para aproveitar o preço, eu não devo comprar aquele material. Pois bem, como que é a fórmula do lote de reposição? Né? O consumo médio, mensal, aí sim dividido pela frequência de compra. Ou seja, se eu consumo 1.000 por mês, eu quero estabelecer uma frequência de compra de me entregar todas as sextas-feiras, por exemplo, por motivos de processamento interno, ele vai me entregar 250 por semana. Esse será o meu lote de reposição, perfeito? Muito bem. No item D, nós falamos aqui sobre estoque máximo. Então, falamos lá de estoque mínimo, ponto de reposição, vamos falar de estoque máximo. É a quantidade máxima de uma mercadoria ou matéria-prima que a empresa deve estocar. Isso em função de muita coisa, não é? O espaço disponível, o custo financeiro daquele estoque, lotes que demandam muito tempo para serem consumidos, muita atenção nesse ponto, não é isso? Às vezes compramos uma quantidade muito grande porque o material é muito barato, muito pequeno, né? Dá para ser armazenado em grandes quantidades sem grandes problemas, mas isso demanda outros custos, né? Como é o custo de controle do inventário e o dinheiro parado, enfim, e até a própria avaria do material por ficar muito tempo parado, enfim, temos que ter cuidado com isso também. Por isso temos que limitar um estoque, né? Estabelecer um estoque máximo para todos os produtos. Produtos que requerem cuidados especiais, né? De armazenamento, você precisa ter uma estrutura física adequada, né? Ou porque o produto é muito volátil, ou porque ele pode se modificar com o tempo, não é isso? Produtos químicos aí que podem ter reações, então precisamos estabelecer estoque máximo por quantidade e por qualidade também, não é isso? Qualidade do material, características do material. Fórmula, né? Qual que é a fórmula do estoque máximo? O estoque mínimo mais o lote de reposição. Ou seja, é aquele estoque que eu tenho que considerar como crítico, ponto zero, que eu não posso deixar faltar, mais o lote de reposição que eu estabeleço lá. No meu item lá, que eram 1.000 de consumo por mês, e eu estabeleci que vai entregar toda sexta-feira 250, ou seja, se eu consumo numa semana 250, é porque eu tenho que ter aí em torno de 3 dias, quase, né? 100 itens, vamos dizer assim, para arredondar o número, ou seja, meu estoque máximo será 350, ok? Eu não posso passar disso. Se eu passar disso, eu estou comprometendo a minha operação, trazendo custos, ineficiência. Eu tenho que ter atenção aos estoques máximos também, não só aos mínimos. Eu não posso deixar faltar, mas eu não posso deixar sobrar, perfeito? Muito bem. Começamos então um novo tópico aqui, modelos de gestão de estoque. Reposição contínua, né? Ponto de pedido, é aquela em que se providencia a reposição dos estoques quando atinge o estoque mínimo, não importando o intervalo de tempo entre as reposições. Ou seja, aqui a minha operação ela é flexível, ela trabalha de uma maneira que eu posso receber material a toda hora, eu posso conferir, armazenar, eu tenho uma estrutura para isso. Então eu não levo em consideração aqui periodicidade de pedidos, não é? Ou lote de reposição.
Ou seja, se eu tenho lá 10 peças e foi consumida uma, eu quero que aquela reposição seja contínua, ou seja, saiu uma, ela já é um pedido automático ou um alerta por fornecedor já indicado para que ele forneça aquele material que saiu. É um just in time, praticamente, ok? Reposição periódica é aquela que eu coloco o período, né? Aquela nossa lá que eu falei, olha, eu quero receber toda sexta-feira. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar a situação do estoque, né? Toda quarta, toda quinta-feira ou toda terça, dependendo do prazo de entrega do fornecedor, para que ele me entregue a quantidade que eu desejo na sexta-feira e eu consiga manter o meu ponto mínimo, o meu ponto máximo, mas aqui eu tenho que fazer verificações por períodos, né? Porque o tempo aqui para mim, a periodicidade de entrega é importante. Eu não quero receber materiais todos os dias, por algum motivo específico, né? Da minha operação, da minha infraestrutura, da minha equipe, seja lá o que valha, ok? Esse período pode variar em função da classificação ABC. Classificação ABC é uma classificação que nós vamos colocar lá os itens A, por exemplo, os itens mais de valores mais alto, de volumes também mais alto, volumes físicos. Às vezes um item é barato, como por exemplo caixa de papelão, não são volumes que vão consumir tanto dinheiro, né? Mas você não tem tanto espaço para guardar caixas de papelão. Então, você classifica ele como um produto A, porque ele não é um produto só. O valor dele pode não ser importante, mas o volume físico dele é importante. Né? E já na classificação C, por exemplo, nós vamos ter aí produtos de pequeno volume físico e também de valor irrisório, né? Como parafusos, porcas, arruelas, enfim. Nós classificamos os materiais dessa maneira porque nós concentramos força naquilo que é mais importante. Por isso a reposição periódica na classificação A ela é bem-vinda, e na classificação C você pode colocar pedidos maiores, volumes maiores, você dedicará menos tempo, você não vai precisar, você tem 1000 itens no estoque, você vai analisar periodicamente 50 itens, né? Com mais intensidade, ou todo dia, toda semana. Os outros não, uma vez por mês apenas. Isso é uma classificação ABC que nós vamos detalhar e discutir um pouco mais para frente. Muito bem. Vamos falar agora sobre análises de estoque, então, ok? Giro de estoque, né? O número de vezes durante um período em que o estoque foi renovado. Esse período pode ser de um dia, uma semana ou um mês. Conforme dissemos antes, temos que calcular o giro de estoque, estabelecer uma meta para nós girarmos o estoque, para não manter no estoque material que não precisamos, né, aumentando o giro e deixando dinheiro parado dentro do estoque, e ao mesmo tempo atenção ao ponto de que precisamos ter um giro mínimo também. Temos que ter lá 3 dias, estabelecemos que o estoque vai girar 10 vezes no mês, então temos que ter lá 3 dias, ok? Não podemos ter menos. Se o giro tiver maior que isso, nós uma hora poderemos comprometer a nossa operação e faltar material. Pois muito bem. O giro de estoque, qual que é a fórmula dele? É o valor consumido no período pelo valor de estoque médio no período. Posso calcular em valor, como posso calcular em quantidade também, se eu quiser, tá certo? Então, eu consumi no período de um mês, por exemplo, 1000 unidades. O valor do estoque médio do período do mês, qual é? Ele é 1 milhão. Então, eu tenho lá um valor, né, em percentual de giro de estoque. Ou seja, quantas vezes eu girei o estoque. Né? Não é em percentual, é em vezes. Em quantidade mesmo.
Perfeito? Muito bem. Tempo de cobertura, né? É o período em que o estoque médio seja suficiente para cobrir a demanda média, né? Ou seja, o tempo que o produto leva para sair do estoque. A cobertura, gente, é baseada em cima de consumo, não é isso? Qual que é a fórmula da cobertura, né? Aqui calculada em dias de estoque. O número de dias do período dividido pelo giro. Ou seja, se eu giro meu estoque lá 10 vezes no mês, eu tenho 30 dividido por 10, não é? Eu vou ter 3, por exemplo, né? Cobertura, ou seja, quantos dias de consumo eu consigo cobrir no meu estoque médio lá. Isso é importante para a gente saber. Olha, a nossa produção, o nosso mercado é estável, nós não temos que manter 3 dias, podemos reduzir isso. Ou não, o nosso mercado está muito instável, eu tenho que ter uma cobertura maior, eu não posso ter apenas 3 dias, preciso de mais. Isso são análises que fazemos, então, do estoque, né? Analisando o giro, analisando o tempo de cobertura que precisamos, ok? E também o ponto de pedido, né? Qual que é o ponto ideal para eu fazer os meus pedidos de compras? Os pedidos de compras, eles devem ser emitidos quando as quantidades estocadas estiverem em níveis suficientes para cobrir o estoque de segurança. Né? Aqui temos, além do estoque mínimo, então estamos falando de estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? É o estoque mínimo, que são 3 dias, mais o estoque de cobertura, que são aqueles dias que eu quero ter além, né, do estoque mínimo. Então eu estabeleço um estoque de segurança. Vamos detalhar um pouco mais para frente, melhor isso também. E os de consumo, previstos para o período correspondente ao prazo de entrega dos fornecedores. O estoque de segurança é exatamente o ponto de reposição, o ponto de emissão de pedido, perdão. Ou seja, chegou no estoque de segurança, eu disparo um pedido. Por quê? Até o meu material chegar, o consumo vai me levar ao ponto do estoque mínimo. Quando isso acontecer, o material vai chegar e eu volto a ter um estoque máximo. Ou seja, o meu estoque mínimo mais o meu lote de reposição, que é o estoque máximo. O estoque de segurança é um ponto médio, ele está entre o estoque mínimo e o estoque máximo, perfeito? Porque ele, dentro do estoque de segurança, tem o consumo e tem o lead time de entrega do fornecedor. O ponto de pedido dá início ao processo de reposição, aquilo que acabamos de falar. Exatamente, o estoque de segurança será o ponto de pedido. Ele é calculado da seguinte forma: ponto de pedido é igual ao estoque de segurança, certo? Mais o consumo diário e o lead time. Exato? Perfeito. Então, o estoque de segurança, ele está lá no ponto que vai chegar o material, mais o meu consumo, mais o prazo de entrega que o fornecedor tem para me entregar o material. Perfeito? Muito bem. Isso pode ser entendido como just in time, né? Utilização de kanbans, para que cartões, né? Tradução literária, que me indicam o exato ponto de pedido aqui. Eu estou fazendo reposição periódica aqui, não, eu estou fazendo a reposição automática, ou seja, eu não estou me importando com o tempo, eu estou olhando somente os números do estoque. Bateu naquele ponto, tem que entregar. Quanto? Um lote de reposição que eu estabeleci, baseado em quê? Baseado em consumo e baseado em lead time, em entrega, em prazo de entrega. Perfeito? Muito bem. Vamos discutir agora um ponto sobre centralização e descentralização.
centralização versus descentralização de compras, ok? Não estamos falando aqui de armazenagem. Eu estou falando aqui da minha centralização de compras. Se eu tenho uma única equipe de compras para comprar para 3, 4 fábricas, por exemplo, ou se eu tenho equipes de compras em cada uma dessas fábricas, em cada local de necessidade. Como saber o que é melhor, o que é mais vantajoso, o que é menos vantajoso, enfim, quais as vantagens de um e quais as desvantagens de outros. Vamos discutir um pouco isso aqui. O administrador deve decidir sobre o grau de centralização das compras, né? Se será tudo, né? Se eu vou centralizar matérias-primas, se eu vou centralizar materiais auxiliares, se eu vou centralizar todo tipo de compra de serviços, não é? Fretes, enfim, tudo aquilo que eu realmente preciso para todas as empresas, ou se eu vou descentralizar uma parte apenas disso, não é? Se eu vou centralizar aquilo que é da curva A e vou deixar compradores locais para que os itens B e C sejam adquiridos diretamente por eles, enfim. Qual a minha estratégia, não é? Eu que vou definir uma estratégia para compras nesse aspecto, levando em conta características de produto, características de locais, não é? Políticas sociais, enfim, uma série de motivos que levam em conta aí essa decisão. A compra pode ser realizada de maneira centralizada, equipe de compras corporativa, para comprar tudo, 100% das coisas. Isso tem um aspecto vantajoso e um desvantajoso que nós vamos discutir já já. Ou descentralizada, certo? Eu coloco equipes de compras em todos os locais, porque eu quero que as compras sejam realizadas por cada operação, porque acredito que nessa estratégia eu tenho ganhos, né? Eu ganho em qualidade, eu ganho em quantidade, eu ganho em especificidade, não é? Assim, cada política local, cada cultura local exige um tipo de decisão diferente. Vamos então ver as vantagens e as desvantagens de cada processo aqui, né? Centralizado ou descentralizado. Quais são as vantagens da centralização de compras, né? A estratégia de compras está baseada em uma perspectiva global de mercado, em fontes de fornecimento únicas ou número reduzido de fontes. Não é isso? Então eu quero ter poucos fornecedores desenvolvidos para aquilo, porque eu quero confiança, eu quero parcerias, eu quero estabelecer contratos, eu quero ganhos em relação a fornecedores locais e impostos, enfim. O que é mais vantajoso para mim, né? Se eu centralizo e desenvolvo fornecedores capazes de atender todos os meus pontos de demanda de material, e esses fornecedores sejam únicos, eu mantenho a mesma qualidade, o mesmo padrão, o mesmo preço, compro em grandes quantidades, ou seja, é mais vantajoso centralizar nesses casos, né? Materiais que exigem contratos de longo prazo de fornecimento, basicamente aí matérias-primas, né? Acabam sendo mais centralizadas do que outros itens. Legal? Bom, a centralização de compras envolve menores custos de processamentos de pedidos, não é? Eu tenho uma estrutura mais enxuta, eu tenho avaliadores de requisições de compras e aprovadores de pedidos de compras mais concentrados. Eu controlo melhor a minha equipe de compras e a eficiência dela, né? E possibilita a compra de maiores quantidades, oferecendo ganhos de escala nas negociações, aquilo que falamos, principalmente sobre matérias-primas.
Eu quero comprar em grandes quantidades, com fornecedores confiáveis, com contratos de longo prazo. Importante, a centralização traz vantagem, né, em relação a esse aspecto. A intenção é promover uma maior especialização e o aumento das habilidades com a centralização das atividades e operações. Ou seja, minha equipe de compras ela será extremamente eficaz por ter uma especialização muito grande na compra daquele tipo de produto. Quando eu centralizo, eu coloco compradores específicos para cada tipo de, ou para cada classificação de material, para cada especificação de material. Isso faz com que a especialização seja maior, não é? O foco do meu comprador está sobre aquele tipo de material que ele precisa, que ele é responsável, que ele precisa abastecer os nossos pontos de demanda, perfeito? Quais são as desvantagens de eu centralizar, não é? Uma das grandes desvantagens para comprar decorre a razão das decisões serem tomadas por gestores que estão distanciados dos fatos, não é? Às vezes a minha fábrica de um local da região Nordeste, ela tem necessidades diferentes da fábrica da região Sul. Problemas culturais, problemas locais, não é? Que podem levar os gestores que estão centralizados numa região ou na outra a não levar em consideração, achando que o mundo é todo igual. O mundo não é todo igual, não é? Nós temos características de pessoas, de processos, de mercado, de clientes totalmente diferentes. Então isso pode trazer complicações para algumas regiões. Então precisamos ter um foco, uma atenção especial. É uma desvantagem. Você acaba comprando coisas iguais para locais não tão iguais assim, perfeito? A estrutura centralizada existe quando todo o poder e a tomada de decisões está num só local da organização, no final das contas, nas mãos de uma pessoa. Isso pode ser bom ou ruim, ou seja, cria situações de políticas internas, né, de distanciamento da operação, de algumas atividades, por exemplo, os departamentos, né, de manutenção de cada local, cada um precisa fazer um único gestor, entender as necessidades dele, enquanto que talvez um gestor local, por conhecer mais as características da fábrica e os problemas do dia a dia, entenda com mais facilidade. Então, o distanciamento em geral é a grande desvantagem, não é? A tomada de decisão ela fica mais lenta quando ela é centralizada. Por quê? Porque ela tem que seguir alguns ritos, não é, de processo, de auditoria, bem rígidos. E pela falta de conhecimento das pessoas da operação local. Ok? Muito bem. Agora vamos falar então sobre as descentralizações, né? E abordar aqui um pouco das vantagens e desvantagens. A descentralização das compras, né, é um sistema que pode ser adotado quando as unidades da rede estão localizadas geograficamente distantes ou quando os clientes apresentam preferências diferentes. Aquilo que nós falamos, na região sul, os clientes têm características diferentes daqueles da região norte, por exemplo. Então, nesse sentido, a descentralização de compras, ela faz todo sentido, não é? Ela faz a diferença, faz o resultado ser melhor. Torna-se evidente que à medida que a organização cresce, torna-se mais difícil para a administração manter o mesmo nível de centralização. Ou seja, aqui cabe uma ressalva, né? Assim, nós sabemos que muitas empresas gigantes, multinacionais,
optam por terem a centralização como uma característica mandatória até para o processo de auditoria e certeza de que os processos estão enxutos e bem controlados, não é? Porém, assim, pode-se ocorrer que, em outras empresas também, em algumas multinacionais, cada companhia, cada empresa do grupo tenha a sua própria equipe, não é? Para que a especialização daquilo que a empresa precisa e não o comprador. Tá? Quando você centraliza, você especializa o comprador. Quando você descentraliza, você especializa a equipe aos interesses da empresa, aquilo que a empresa necessita, né? As características do produto, da cultura local. Então é esse tipo de especialização que aqui a gente nota, não é verdade? A descentralização não pode ser absoluta, nem a estratégia empresarial opressiva, mas a organização precisa desenvolver uma estratégia coletiva, o que exige do corpo gerencial postura mais cooperativa e menos competitiva em relação aos seus pares, não é isso? Então é aquilo que nós falamos. Algumas coisas, talvez a melhor fórmula seja centralizar algumas coisas e descentralizar outras, em função das características do produto, da cultura da empresa, da cultura dos clientes, das necessidades do mercado. Então, a estratégia é que os gestores das áreas da empresa tenham um bom acesso e os gestores das áreas de suprimentos tenham aí um espírito bastante aberto e cooperativo com cada um dos gestores das outras áreas que são os seus clientes internos, não é? Mantendo uma relação proveitosa para todos e principalmente para a empresa, para os objetivos que a corporação tem perante ao mercado, não é? Lucro, que é resultado, que é eficiência, que é eficácia. Ok? Muito bom. Quais são as vantagens da descentralização de compras? Né? Basicamente o inverso da centralização, não é isso? O atendimento rápido é mais adequado às necessidades dos clientes. Quando você descentraliza, o seu comprador está mais ligado, né, na cultura do dia a dia, ali, nas necessidades, nas características, e ele tem mais velocidade, os prazos são menores, os níveis de aprovação de pedidos, de análise de pedidos de compras e de requisições, eles têm um ciclo menor, o que agiliza a entrega do produto, não é? E maior motivação dos gestores e o desenvolvimento da capacidade de gestão. Ou seja, os gestores aqui, eles não são tão específicos, eles são mais generalistas, eles olham um todo, não é? Quando você descentraliza, você torna a todos os profissionais muito mais generalistas, né? Um comprador, ele não é tão específico, ele não vai comprar apenas um tipo de matéria-prima, ou às vezes até ele vai comprar todos os tipos de materiais, né? Sendo materiais diretos ou indiretos. Isso generaliza mais e isso traz mais motivação às pessoas, né? Não só aos gestores, aos compradores também. Não tem tanta repetição, você participa mais de processos diferentes, você aprende mais como profissional, como pessoa. As decisões, de modo geral, são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores da ação, né? Pois são eles que têm mais informações sobre a situação, exercendo nesse sentido maior controle dos processos. Ou seja, aqui os engenheiros, os técnicos, eles
participarão dos processos de compras de forma mais direta, podendo indicar quais são os melhores fornecedores, os melhores materiais, né? Não que isso não aconteça na centralização, também acontece, mas aqui é de forma mais local, de forma mais direta, de forma de relacionamentos culturais que devemos preservar, né, do local, de desenvolvimento social, enfim, isso é importante, não é isso? Conhecimento mais profundo dos fornecedores locais pode constituir outra importante faceta, né? A qual se torna viável através das compras descentralizadas. Acabamos de dizer, cultura, conservar os laços, fazer a nossa região, a região que a empresa está situada, se desenvolver em volta, né? Não só os nossos clientes, os nossos funcionários, os nossos processos, mas também a região, outros fornecedores, enfim, uma cadeia em volta da gente ali. Bom, quais são as desvantagens da descentralização das compras, né? Também existem problemas nessa alternativa de decisão para a efetividade das compras, não é? Por exemplo, a falta de informação, ocorrer falta de informação e falhas na coordenação entre os departamentos envolvidos com o processo. Não é isso? Então, assim, às vezes a centralização ela faz com que a informação seja mais concisa, que ela seja mais eficiente. Poucas pessoas ali estão envolvidas no assunto. Aqui não, aqui você pode ter um número maior de pessoas envolvidas no assunto. Isso pode sim ocorrer aí falhas, né, na informação, enfim, e pode ocorrer compras erradas, né, comprar material em desacordo com a qualidade exigida pelo produto, né, em si, né, por aquilo que a empresa mais preza, que é sua marca. O maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos gestores também é uma possibilidade que não pode ser descartada. Ou seja, eu preciso ter gestores em todas as pontas, né, de demanda, e isso faz com que o custo seja maior, e eu preciso dar um treinamento igual a todos os gestores. E isso é extremamente complicado, porque cada gestor tem uma característica diferente e cultura diferente, e para fazer essas pessoas se assemelharem, eu preciso treinar muito, né? Eu preciso gastar com treinamentos, investir em pessoas. Isso pode ser um pouco mais custoso, mais trabalhoso. A compra, em linhas gerais, tende a ser em menores volumes. Aqui, então, quando eu compro descentralizado, eu compro quantidades menores, em tempos diferentes, em lotes diferentes, e eu acabo perdendo aqui, né? Então, quando eu compro em grande escala, não é isso? Então, eu posso perder aqui em escala, em volume, para negociar preços melhores, prazos melhores, enfim. Quando eu centralizo, eu acabo virando um grande comprador de um determinado fornecedor. Quando eu descentralizo, eu sou um comprador médio. Isso, às vezes, eu caio numa tabela de descontos menor, não é? Porque tem fretes, né, custos de frete diferenciados, custos de fretes maiores para o nosso fornecedor. Então, ele não pode dar o desconto para 4 locais diferentes como se ele desse para um local só, porque o custo de frete é diferente. Então, é isso. Essas são as grandes desvantagens aí na questão de descentralização das compras. Bom, gente, centralizado ou descentralizado tem uma coisa muito mais importante aqui, tão importante quanto, que é a ética na administração de materiais, né? O que é a ética, né? A palavra ética vem do grego ethos, que por sua vez significa modo de ser ou costume,
o caráter, né? A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Agir de forma correta em prol dos interesses organizacionais, sendo honestos, sendo probo, não é isso? Respeitar os clientes, a concorrência, ser cumpridor das leis e saber valorizar qualquer organização. Então, ser ético, né? Não estamos aqui dando aula de ética, estamos aqui apenas enfatizando o que suprimentos e como todas as pessoas envolvidas em suprimentos que vivem de negociações com fornecedores e podem aí estar diante, às vezes, de situações embaraçosas, situações complexas, porque o mundo ele é aberto, existem pessoas de várias correntes, né, de comportamento. Então, o comprador em si, né, as atividades, os processos de compras, eles exigem que exista muito respeito, né, aos clientes, até mesmo à concorrência, às leis, não é isso? Precisa-se valorizar todas as organizações, não importa se é uma multinacional, uma microempresa, né? Todos têm que ser valorizados por aquilo que fazem, porque de alguma forma estão concorrendo, ajudando a nossa organização a chegar nos nossos resultados desejados, ok? Indiretamente a nós mesmos, né? A evolução nossa como profissional, como ser humano. Muito bem. A ética é o pilar de qualquer sistema administrativo, que não se resume em decorar um código de ética. Muitas empresas possuem um código de ética já com aquilo que um comprador pode ou não pode realizar, né? Que tipo de brinde pode ser aceito e qual não pode ser aceito, não é isso? Isso já delimita um espaço bastante bom. Mas não é só isso, né? E sim assumir uma postura proativa, né? Construção de uma consciência de responsabilidade social, não é isso? É aquilo que falamos. Precisamos ter a consciência da responsabilidade social, do desenvolvimento local, não só nosso, como de toda a comunidade, de toda a empresa, porque grande parte da comunidade, às vezes, ali em torno, são nossos clientes, né? Se não diretos, clientes dos nossos clientes, né? Então, precisamos ter essa atenção, precisamos ter esse comportamento, perfeito? Muito bom. O nosso próximo passo é começar a discutir aí sim, sair um pouco já dos conceitos e dos objetivos e partir um pouco mais aí para processos. Isso nós veremos nas próximas aulas, ok? Muito bom, muito obrigado e até mais.